Quero convidar a igreja que abramos a Bíblia, irmãos, no texto de Efésios. Estamos fazendo uma caminhada expositiva na carta Efésios capítulo 1. Estamos ainda no capítulo 1 e vamos falar hoje olhando os versículos 20 a 23, encerrando aqui o primeiro capítulo da carta. Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 20 a 23. Efésios 1, de 20 a 23. Mesmo assentados, eu vou ler o texto. Os irmãos mantenham as suas Bíblias abertas, que a gente possa receber graça do Senhor, embora seja um texto quase que meio isolado dentro de um contexto. Vamos ler. O texto diz assim: o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, a fim de, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas essas coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, dentre as realidades que estão destinadas ao povo de Deus, na eternidade, no porvir, muitas coisas deixam o cristão boquiaberto, deixam o cristão maravilhado, quando ele começa a refletir, pensar e compreender sobre coisas que ainda não são reais para nós aqui, mas já são parte sim daquela grande herança que o Senhor tem separado e preparado para os que o amam. Nós vemos lá no texto de Paulo aos Coríntios, quando ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca desceu para o entendimento humano, nunca entrou no coração humano, nunca penetrou na capacidade humana, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É muita coisa. São muitas realidades que estão além da nossa compreensão, e tudo isso nos maravilha, tudo isso nos deixa admirados diante dessa grandeza do que Deus tem preparado para nós. Paulo está escrevendo a carta aos Efésios justamente para lembrar esses irmãos disso. Vocês estão num momento crucial de perseguição, de rejeição, vocês estão num momento crucial onde vocês são uma minoria no meio de um continente maior, onde o paganismo domina, mas vocês estão destinados a uma realidade que ultrapassa o nosso entendimento, ultrapassa a nossa capacidade de perceber. Então, só para lembrar os irmãos, esta epístola foi escrita lá na primeira prisão de Paulo em Roma, por volta do ano 60 a 62, quando ele escreve não só esta carta, mas outras 4 cartas, onde as 5 são denominadas cartas da prisão. Lembra-se quais? Repete comigo. Efésios, está aqui a primeira. Segunda, Filipenses. Colossenses. Uma carta ou um bilhete a um amigo lá de Colossos, também chamado Filemon, e uma carta que não faz parte do conteúdo bíblico, que é a carta à igreja de Laodiceia. Essa carta sumiu, mas quando você lê a carta aos Colossenses, Paulo fala: olha, eu mandei uma carta também para o pessoal aí de Laodiceia. Então são 5 cartas chamadas cartas da prisão, que naqueles 2 anos que Paulo passou recluso em Roma, ele escreve a essas igrejas. Nós compartilhamos lá na primeira reflexão, há alguns meses atrás, até 2 meses atrás, quando falamos que o propósito de Paulo era justamente abrir os olhos da igreja de Éfeso, para que eles compreendessem as riquezas em Cristo Jesus, e não ficassem desanimados quando as situações difíceis estiverem cercando a vida deles. Então essas realidades que estão nessa carta também foram escritas para mim e para você. Sempre repito, a palavra de Deus, ela não é apenas para uma época específica, embora tenha sido entregue naquela época específica. A palavra de Deus é uma palavra extemporânea, que vale para todos os tempos, em todas as épocas, em todas as culturas, em todas as situações. Onde quer que essa palavra chegue, essa palavra é para aquele povo, é justamente para aqueles que tomam conhecimento e esperam no Senhor. Então eu quero compartilhar conosco nessa noite a sobre-excelência do Cordeiro Redentor. Nós falamos nos versículos anteriores que Paulo estava nesse texto aqui, orando pela igreja de Éfeso, pedindo que Deus
capacitasse aqueles irmãos com toda sorte de conhecimento, de sabedoria, abrisse-lhes os olhos para eles compreenderem as grandezas de Deus, e dentro do compreender dessas grandezas de Deus, nós falamos na semana passada sobre 3 expressões aí no versículo 18 e 19, quando ele usa qual, compreender isso, qual seja, versículo 18, a esperança do seu chamamento, para compreenderem qual seja a riqueza da glória da sua herança, e para compreenderem qual seja a suprema grandeza do seu poder para conosco. Então Paulo continua dizendo no versículo 20, o qual, esse poder que Deus quer que nós conheçamos, Ele exerceu em Cristo Jesus. E nós vamos olhar então nas expressões que Paulo propõe aqui, a maravilha de Cristo como o Cordeiro de Deus, a sobreexcelência de Cristo como esse Cordeiro de Deus. A primeira expressão que eu proponho aqui para os irmãos é que o Cordeiro Redentor, ele é sobreexcelente, pois foi ressuscitado pelo poder de Deus. Então Paulo mostra isso nessa primeira expressão no versículo 20, o qual, esse poder, foi exercido em Cristo Jesus, quando Deus ressuscita Jesus dentre os mortos, e faz com que ele assente à sua direita nos lugares celestiais. Então, como dissemos, Paulo pede a iluminação do Espírito Santo, para que aquela igreja fosse habilitada a saber qual é a esperança do chamamento, qual é a riqueza da glória que eles teriam na herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Já dissemos também que esse, meus irmãos, não é o poder que Deus coloca ao nosso dispor. Não é que Deus está fazendo ou falando que esse poder é seu, para que você pudesse, quem sabe, usá-lo quando quisesse, como quisesse, mas esse é o poder de Deus que opera em nós para a nossa salvação. É o poder que Deus usou na ressurreição de Cristo, é o poder que Deus também continua usando para alcançar e salvar cada um de nós. Ou será que Ele não enfrenta os poderes das trevas quando alcança o coração do perdido? Reverendo Franz Leonard é o sogro do nosso irmão Nicodemos, mais conhecido no Brasil. O reverendo Franz Leonard, ele foi professor no Seminário do Norte, lá em Recife, por muitos anos. Hoje está de volta na Holanda. Aliás, eu não me lembro se ele ainda está vivo ou não, acredito que sim. E o Franz Leonardo fala que evangelizar é pleitear uma guerra com o inimigo. Todo o processo de salvação é guerrear contra o inimigo. Todo o processo de evangelização é enfrentar os poderes das trevas. Então, quando Deus vem ao nosso encontro, Ele também enfrenta os poderes das trevas, nos alcançando em Cristo Jesus. Há uma oposição do mal, há uma oposição do pecado, há uma oposição do diabo contra nós. Mas não apenas o poder de Deus é operado nessas circunstâncias na nossa salvação. Ele guardou você durante toda a sua vida. Ele guardou o Evangelho durante toda a história para chegar até você. Ele continuou operando e trabalhando em toda a história para que a salvação se tornasse realidade aí na sua vida. O apóstolo informa, meus irmãos, que esse poder então foi exercido na pessoa de Jesus. Esse poder tremendo de Deus foi operado em Cristo Jesus como nosso Cordeiro, como nosso Redentor. E esse poder é o mesmo que opera todas as coisas para a consecução última da salvação dos eleitos. Quando você vê o texto de Apocalipse, você vê guerras, conflitos espirituais e o combate final, a luta do Armagedon, o travamento de um embate pessoal das forças satânicas contra as forças de Deus. Esse poder de Deus está em operação e vai estar em operação até fechar toda a história. É desse poder que Paulo está dizendo, para que nós conheçamos esse poder. Não é para que nós tenhamos esse poder e o usemos, mas para que nós conheçamos essa maravilha do poder de Deus que opera a nossa salvação. Então o poder de Deus, irmãos, ele está sim à nossa disposição, e ele é visto aqui em 3 eventos sucessivos. Primeiro, ele foi operado na ressurreição de Jesus. Deus operou poderosamente para levantar Cristo dentre os mortos. Segundo, ele é operado na ascensão e na entronização de Cristo, ou seja, Cristo é elevado de volta aos céus e colocado na posição mais alta. Se você se lembra, na oração sacerdotal, o Senhor Jesus Cristo ora dizendo: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tive junto de Ti antes que houvesse mundo.
É desse momento que Jesus está falando, é dessa volta e o reassentar nos lugares celestiais, é dessa volta e assumir o trono de todo o universo. Então, esse poder de Deus é usado nesse momento de também ascensão e entronização de Cristo. Versículos 20 a 21, você percebe isto, e ele também é usado no senhorio de Cristo sobre a igreja. Esse poder de Deus continua operando através de Cristo sobre a igreja. Só para a gente lembrar rapidamente, o texto lá de Apocalipse capítulo 12, disse que, rapidamente conta ali a história da salvação. Uma mulher está grávida, essa mulher pare, dá à luz a um filho, esse filho fica muito pouco tempo sobre a terra, mas há um dragão que quer devorar a mulher e quer devorar aquela criança, e aquela criança é arrebatada e levada para os céus. O dragão persegue a mulher foge para a região de deserto, e o dragão jorra águas violentíssimas contra aquela mulher. Essa é a história da igreja. A mulher grávida é a igreja. A mulher grávida é o reino de Israel, é o povo de Israel, que era a igreja nos moldes do Velho Testamento e aguardava o nascimento do seu Messias. O Messias nasce, fica pouco tempo na terra, 33 anos aproximadamente, e é levado de volta para o céu, e agora o dragão, a antiga serpente, faz guerra contra a igreja. Esse poder de Deus está agindo, esse poder de Deus continua atuando exatamente nesse senhorio de Cristo sobre a igreja, de modo tal que nenhum daqueles que são do Senhor venha se perder. Ele guarda e protege todos os seus. Há uma guerra constante das trevas contra a luz, do reino de Deus contra o reino de Satanás, da potestade do mal contra a própria pessoa de Deus, na igreja e por causa da igreja. Deus continua usando o seu poder a nosso favor. As ações, irmãos, desse poder de Deus, vou pedir para eles preparar o meu celular, está acabando a minha bateria aqui. As ações de Deus sobre o Cordeiro Redentor fizeram Cristo então sobreexcelente, fizeram Cristo então sobreexaltado, porque enquanto aqui ele estava humilhado, enquanto aqui ele havia se esvaziado dos seus atributos, da sua glória, da sua grandeza, e viera assumir a nossa miséria, a nossa pobreza, mas esse poder é usado por Deus para elevar Cristo de volta, para ressuscitá-lo e colocá-lo nos lugares celestiais, na posição de mais alta honra. Paulo, escrevendo aos Filipenses, também nesse mesmo período de prisão, ele vai dizer que a ele foi dado o nome que está acima de todo nome. Qual é o nome? Kyrios. Foi dado a ele o nome de Senhor. Ele é Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. Foi dado a Jesus, a ninguém mais. Ele é o Senhor. Paulo relaciona aqui, meus irmãos, então esse poder de Deus no tremendo evento da ressurreição, exatamente com o suprimento de toda a graça necessária disponível para cuidar da igreja, para preservar a igreja, para guardar a igreja, o povo de Deus, a noiva de Cristo Jesus. Essa noiva, como diz Luiz Berkoff, ela não é acrescentada, ou ela não é formada na conversão de cada membro. Na nossa cabeça funciona assim, né? A noiva de Cristo é incompleta e cada conversão é uma partícula a mais que vai se ajuntando para formar a noiva. Não, essa noiva, ela já está completa. Essa noiva já tem um número completo e exato, e aos olhos de Deus todos já estão debaixo desse poder salvador, desde o primeiro salvo até o último. Para nós é que temos essa concepção atomística, no sentido de cada átomo ir se aglutinando, cada crente ir se revelando no tempo próprio, e a noiva vai se formando, até que no último dia ela esteja completa. Essa noiva já está completa. Deus já olha para a igreja por toda a eternidade e vê o seu povo redimido, salvo. Quando você vê Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que aqueles que ele predestinou, ele também chamou. Aqueles que ele chamou, ele também justificou. Aqueles que ele justificou, ele também glorificou. Para Deus tudo é realizado. Para Deus tudo já está completo. Para Deus tudo já está concretizado. Então, para Deus, ele não está meramente salvando. A obra está completa. A salvação está plena. Todos quantos foram predestinados antes da fundação do mundo, para Deus, ipso facto, é real. Para Deus não tem outra alternativa. Eles estão salvos em Cristo Jesus.
Para nós é que nós vamos sendo alcançados no tempo, cada um no seu momento. Perceba aqui a ênfase que nós temos aqui de Deus exercer esse poder naquilo que Ele fez. Olha de novo, versículo aí de número 20. Faça a ligação desse versículo 20 com o último qual, do versículo 19. Qual a suprema grandeza do seu poder, o qual, ou seja, esse poder Ele exerceu em Cristo. Então, esse poder Deus exerce em Cristo Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos. O fato de levantar o seu filho dentre os mortos, irmãos, é o sinal da sua aprovação. É como se Deus dissesse: eu estou trazendo o filho de volta à posição que ele tinha, porque a obra dele foi perfeita, porque a obra dele foi completa, o que ele fez é válido. É aquela velha expressão dita lá na cruz: está pago. Está pago, e Deus aceitou o pagamento. Está realizada a obra, e Deus realizou a obra salvadora em Cristo Jesus. Atos 3,15, dá uma corridinha lá, volta um pouquinho as páginas aí. Atos 3,15, o apóstolo Pedro, naquele momento ali da cura daquele homem coxo ali na porta do templo, começa ali uma pregação de Pedro sobre o que acontecera, e Pedro vai dizer que vocês mataram o Filho de Deus, vocês mataram o Messias, vocês negaram. E lembra que era Pedro que tinha negado? Lembra que era Pedro também que tinha fugido da hora, até mesmo contribuindo em alguma medida para que Cristo morresse? Mas agora Pedro, cheio do Espírito Santo, aponta o dedo: foram vocês, vocês negaram, vocês mataram o autor da vida. Versículo 15 diz assim: dessarte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual todos nós somos testemunhas. Nós vimos Jesus ressuscitado, nós andamos com Cristo ressuscitado, nós comemos com Ele, nós vivemos com Ele durante 40 dias, e sabemos que é real, não é uma miragem, não é apenas uma lembrança de Cristo na nossa mente ou no nosso coração. Nós vimos Ele em carne e osso. Ele disse para o Dídimo, para o Tomé: Tomé, põe aqui a tua mão, você não acredita? Lá no finalzinho de Lucas 24 ele diz: peguem em mim, vejam que eu tenho carne e sangue, eu estou ressuscitado. Então é esse poder de Deus para levantar Jesus. Caminhe um pouquinho mais aí no texto também de Atos, capítulo 10, verso 40, agora de novo a pregação de Pedro, mas lá em Cesareia, quando ele prega ali para a família e para os soldados, aquele centurião, e Pedro vai dizer também que Cristo tinha sido assassinado por mãos de homens ímpios. No versículo 40, a este ressuscitou Deus no terceiro dia, e concedeu que ele fosse manifesto, ou seja, ele apareceu, e nós tomamos conhecimento disso. Se você corre para Romanos capítulo 1, verso 14, diz que ele foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Esse é um texto um tanto quanto difícil até de interpretarmos e trazermos em palavras mais próprias nossas, porque ele foi designado Filho de Deus. Mas ele já não era Filho de Deus? A ideia é que Deus reconheceu a obra de Cristo, que Deus reconheceu o favor de Cristo na nossa salvação e o traz de volta, recolocando exatamente ali, naquela posição gloriosa que ele tinha antes da fundação do mundo, dentro da Trindade, no exercício da plena santidade e da sua plena divindade, ali na eternidade. Deus ressuscitou a Cristo, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, esse é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, para Paulo e para todo o Novo Testamento em geral, a cruz, a ressurreição e a ascensão, podemos pensar na glorificação de Cristo, essas coisas são consideradas como três partes de um grande ato de Deus. É o elevar de Cristo, tirá-lo da sua posição de humilhação e elevá-lo. Então você vai olhar para os estados de Cristo, você vai encontrar o estado de humilhação, desde a sua concepção, o seu nascimento, a sua vinda para esse mundo terrível, a sua vivência no meio da nossa pecaminosidade. Ele não precisava disso, tudo isso é humilhação para o Filho de Deus.
ele vive uma vida em contato com essa nojeira que é a nossa pecaminosidade, ele morre pela nossa pecaminosidade, ele vai ao túmulo por causa disso. Tudo isso faz parte desse estado de humilhação de Jesus. Mas você encontra um outro estado de Cristo, que é o estado da exaltação. Ela começa ali, no túmulo, quando Deus o ressuscita dentre os mortos, quando Deus recebe o sacrifício de Jesus como válido, quando Deus o eleva depois na ascensão e o entroniza de volta no seu lugar de glória. É a exaltação de Jesus. Então esses três atos, ressurreição, ascensão e entronização, ou a dotação de o título de Senhor para ele, são partes desse grande ato de Deus que é a elevação de Cristo ou a glorificação de Jesus. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele nos concita, ele nos convida, ele nos impulsiona aqui a contemplarmos esse poder em Cristo. É disso que Paulo está falando, para que vocês conheçam o poder de Deus, esse poder manifesto na ressurreição, esse poder realizado ou trabalhado ali na ressurreição de Jesus. Esse poder já opera, e esse poder está em operação no mundo. Paulo está dizendo para os crentes de Éfeso: irmãos, não desanimem, problemas virão, perseguições virão, mortes virão, não desanimem, o poder de Deus está em operação sobre a igreja e a favor da igreja. Então esse poder está operando na história, está operando com a história, está operando em nós, para a realização da salvação, ao mesmo tempo trazendo a nós os efeitos e as esperanças da salvação. Se você vai lá para o Coliseu Romano, não meramente uma visita a Roma, mas na lembrança histórica daquilo que aconteceu ali no Coliseu Romano, você vai encontrar o testemunho de pessoas que estavam lá, pessoas que ao morrer diziam: salve ó Cristo, os que vão morrer te saúdam. Quando a saudação, na verdade, nunca era para Cristo, até ali naquela época, mas a saudação lá no Coliseu Romano era para quem? Para o imperador romano. Ele era o grande Deus. Salve Nero, salve César, salve Augusto. E era uma saudação de reconhecimento da glória, da honra daquele que era o imperador de Roma. Mas os cristãos ali, ao morrerem, trucidados, mortos, assassinados brutalmente, eles olhavam para os céus e diziam: salve Cristo, os que vão morrer te saúdam. A esperança da fé em Cristo Jesus fortalece, sustenta e nos ampara, exatamente porque esse poder de Deus está em operação. Se você nunca leu, vai ler esse ano, faça como um propósito de vida para você, ler esse ano Os Mártires do Coliseu Romano. É um livro fantástico, que vai mostrar exatamente, contar exatamente essas histórias daquele período da perseguição da igreja, quando brutalmente a igreja era assassinada, era martirizada. Aí a gente olha para aquelas páginas, a gente olha para aqueles rios de sangue daquele período histórico e perguntamos para nós mesmos: será que eu aguentaria isso? O poder de Deus é que capacita os cristãos a morrerem em seu nome. O poder de Deus é que nos habilita a suportarmos sem negar a fé até o último momento, mesmo quando o mundo desaba contra nós. Meus irmãos, ainda estamos sob o poder da morte, ainda estamos sob o poder, em alguma medida, do pecado que tenazmente nos assedia, como diz o autor aos Hebreus. Mas aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, ele continua operando em nós. O poder de Deus que levantou Cristo do túmulo é o poder que continua operando na igreja, e é disso que Paulo está falando. Que sejam iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês possam compreender, versículo 19, a suprema grandeza do seu poder, para que isso sustente a fé de vocês. Irmãos, o crente, portanto, luta sob a servidão do pecado, e cercado por inúmeras misérias, ele está numa batalha contra o pecado. Se você não luta contra o pecado, você precisa duvidar da sua salvação. Se o pecado não te incomoda, mas tudo está bem para você, você precisa questionar o seu relacionamento com Deus, porque o verdadeiro crente, ele enfrenta uma luta constante. 3 forças lutam contra nós o tempo todo. Lembra delas? O mundo, a carne e o diabo.
Essas três forças operam em nós e contra nós o tempo todo. O mundo com os seus atrativos, o mundo com as suas seduções, o mundo com os seus encantos, o mundo com as suas armadilhas, muitas vezes, para captar-nos ou para cooptar-nos ao pecado. Precisamos lutar contra o mundo. Não são contra as pessoas, a nossa luta, diz Paulo, não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra um sistema. Existe um sistema diabólico, existe uma mentalidade perversa na nossa cultura, na cultura mundial, que nos puxa para fora dos valores de Cristo. O crente luta contra isso. Segundo, o crente luta contra o diabo. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra poderes espirituais da maldade. O crente tem que lutar contra o diabo. Mesmo que você não o veja, porque ele é um ser espiritual, mas a presença asquerosa e mesquinha dele nos assedia, nos envolve, nos ataca. Paulo vai dizer de flechas inflamadas, suas tentações tentando penetrar a nossa mente, invadir o nosso território e nos derrubar. E o mundo luta, o crente luta contra si mesmo. O crente luta contra as forças dominantes da sua natureza pecaminosa. Ai de mim, é a expressão que a Bíblia nos ensina. Ai de mim. Então, queridos, é disso que Paulo está tratando aqui. Embora nessa servidão, nessa escravidão, nessa condição de pecador, luta contra o pecado, luta contra o diabo, luta contra o mundo, Paulo diz: conheçam esse poder. Olhem esse poder, saibam o que é esse poder de Deus que está operando a vosso favor. E é disso que Paulo vai dizer que ele vai nos levar salvo até o último dia. Quem garante a sua salvação não é a sua obediência. Quem garante a sua salvação não é a sua fé. Quem garante a sua salvação não é a sua capacidade de realizar alguma coisa no reino de Deus. Quem garante a sua salvação e te cerca o tempo todo é esse poder de Deus. Guarda o seu rebanho, preserva cada um de nós, guarda e cuida de cada uma de suas ovelhas, de modo tal que no último dia, ele vai fazer a contagem, a ilustração da parábola do próprio Senhor Jesus Cristo, 1, 2, 3, e vamos pensar que o rebanho só vai até 100, e ele não vai contar até 99 e dizer falta uma, não, estão todos aqui, todos os filhos que o Pai me deu, todos quantos por quem eu morri, todos quantos por quem o sangue foi derramado, estão todos aqui, milhões de milhões e milhares de milhares, mas todos redimidos, todos salvos naquele grande e último dia, preservados pelo poder de Deus. O texto lá de Filipenses 1, verso 6, você o conhece muito bem. Paulo vai dizer que estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la até o último dia. Todos quantos o Pai me deu estarão lá. A vontade do Pai é que nenhum eu perca, disse Jesus lá em João 6. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18, Paulo vai dizer assim, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial, a Ele, pois, a glória pelos séculos dos séculos, amém. Essa palavra de Paulo é a minha, essa convicção de Paulo é a sua, é de cada salvo. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo. A visão que temos nessa questão da luta espiritual é que os poderes espirituais estão aqui à nossa volta. Estamos cercados por uma realidade de poderes, de entidades, de seres reais, anjos inteligentíssimos da maldade, e eles lutam para atingir cada um de nós. Lembra de Jeremias, lá em Lamentações? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Essa misericórdia do Senhor é que nos cerca, esse poder de Deus é que nos protege, e é a causa de não sermos destruídos. Estou aqui espiritualizando um pouco o texto lá de Jeremias.
É porque Deus nos protege que não somos destruídos pela nossa própria pecaminosidade. É porque Deus nos protege que não somos consumidos pelo poder que há no sistema mundano. É porque Deus nos protege que nós não somos consumidos pelos poderes das trevas que nos rodeiam o tempo todo. É Ele que nos preserva. E é disso que Paulo fala: Ele me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial, porque Ele opera em nós com o seu poder. Paulo quer que nós conheçamos isso, nos apropriemos disso, não abrimos mão dessa certeza de salvação. Então Paulo ora aqui para que os efésios sejam dados a eles olhos abertos, olhos de esclarecimento, a fim de que possam ver, a fim de que possam discernir que, para que se faça possível a transformação da sua sólida esperança em uma gloriosa realização a vir, de modo que eles percebam essa plena herança em Cristo. Paulo ora aqui para que eles possam saber que Deus tem à sua disposição esse poder tão tremendo, esse poder tão grandioso, como aquele que Ele demonstrou, ressuscitando Cristo dentre os mortos e dando a nós essa certeza: você vai estar lá, porque aquele mesmo poder que operou na ressurreição de Jesus, é o poder que Deus continua operando em prol da igreja, ajudando a igreja a ter essa esperança, essa certeza. Então esses atos, irmãos, de poder que ressuscitou a Cristo e fez Cristo assentar-se à destra do Pai, são tipos também daquilo que acontecerá com os crentes. Esse mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, Romanos capítulo 6, verso 13, salvo engano, Paulo vai dizer: esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também ressuscitará os nossos corpos mortais. A ressurreição de Cristo, o poder operado na ressurreição de Cristo, é o mesmo poder que Deus vai operar quando lá no último dia, ao tocar da última trombeta, os mortos ressuscitarão. Se eu estiver no túmulo, eu levantarei dali para a glória de Deus, com o poder de Deus. Existe um questionamento banal que a gente critica aqui e ali, você talvez já tenha passado por ele em alguma conversa: o crente pode ser cremado? Não vai sobrar nada, como é que Deus vai ressuscitar? E quem diz que Deus precisa de alguma coisa para ressuscitar alguém? Pergunta-se: os restos mortais de Adão, onde estão? Será que sobrou algum ossinho, algum dado ali, genético, para que Deus use aqui? Gente, lá no computador de Deus tem um código genético de todo mundo. Ele sabe de cabeça qual é o genoma de cada um de nós. E no último dia, Ele vai aplicar de novo o mesmo homem, morto e caído ali, ou pulverizado. Quem lembra da Challenger? 1986, lá pelos meados daquele ano, uma nave que estava indo para o espaço explodiu. Sobrou o que daqueles? Pela primeira vez estava indo um civil naquela viagem interespacial, uma professora. Me lembro disso, foi no ano que nasceu o meu primogênito. O que sobrou deles? Deus precisa de algum pedacinho para ressuscitá-los? Não. Assim como Deus do nada trouxe à existência todas as coisas, também Deus é o mesmo Todo-Poderoso para com esse poder levantar cada um dos mortos e trazê-los de volta à vida. Os crentes também vencerão a morte, assim como Cristo, por causa do poder de Deus, quando gloriosamente serão ressuscitados dos túmulos. É como Paulo disse, é como se Paulo dissesse: não se desesperem, irmãos, vocês aqui na Ásia Menor estão num momento crucial, perseguições estão vindo, vocês sofrerão, mas não se desesperem, porque o poder de Deus que ressuscitou Cristo vai manter, vai sustentar cada um de vocês. Em qualquer época, o crente precisa ter essa certeza: Deus está me sustentando e Ele me levará salvo até o último dia. Segunda expressão que eu quero trazer para nós rapidamente agora, mais rapidamente ainda, né? É que o Cordeiro Redentor, Ele é sobreexcelente, porque Ele foi exaltado pelo poder de Deus. Deus exerceu o seu poder sobre o seu Filho Jesus Cristo, não só na ressurreição, mas também na sua exaltação, levando Jesus, ascendendo e levando de volta e colocando Jesus na mesma posição gloriosa que Ele tinha antes que houvesse mundo, antes que Ele viesse a ser encarnado aqui na terra, de modo que a ressurreição do Senhor crucificado foi seguida pela sua elevação.
para nós houve um lapso de tempo, 40 dias entre a ressurreição e entre a ascensão. O que são 40 dias para Deus? Se 1000 anos é como um dia, o que são 40 dias? Alguns segundos? A gente pensando em tempo ali, para brincar com a ideia, não há para Deus esse tempo que nos separa, mas o mesmo poder que levantou Cristo dentre os mortos, é o poder também que leva Cristo de volta à sua posição. Portanto, a entronização de Cristo, irmãos, é um dos elementos mais documentados no ensino do Novo Testamento. Você vai encontrar inúmeras vezes essa afirmativa que Deus levou Jesus de volta, que Ele colocou Jesus nos lugares celestiais, e isso começa lá no Salmo 110, lembra do Salmo 110? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te aqui à minha direita, até que eu coloque todos os teus inimigos debaixo dos seus pés. Era um salmo messiânico, um salmo apontando já para essa elevação de Cristo. O Salmo 110, portanto, ele proveu a base teológica do Novo Testamento, exatamente para dizer: Cristo será exaltado, Cristo se assentará de novo à direita de Deus Pai. O Salmo 110 expressa, portanto, o principal ponto de partida, onde se apoia todas essas bases citadas no Novo Testamento, e são muitos os textos, não teria condição de trazer cada um deles aqui, mas trago para você particularmente o versículo 31, do capítulo 5 de Atos, Atos 5, 31, os apóstolos ali na pregação do Evangelho vão que Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Hoje pela manhã, a superintendência da escola dominical leu conosco o texto lá de Isaías, capítulo 9. Corre lá comigo, só para um exercício breve e rápido. Isaías, capítulo 9. Aquele texto, queridos irmãos, ele é um texto interessante, e muitas vezes nós olhamos apenas ali para a promessa, é uma promessa da vinda do Salvador, é isso? Você olha para aquele texto, versículos 1 a 7, e você olha ali uma promessa que Deus enviaria, para a terra que estava aflita, haveria ali a presença do Messias, onde havia trevas, ali haverá agora a luz. Sim, o Cristo veio e andou naquelas terras de trevas. O povo que andava em trevas viu a sua maravilhosa luz. Sim, isso se cumpriu. Mas quando você olha, por exemplo, o versículo 3, tens multiplicado este povo, a alegria aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, quando exultam, quando repartem os despojos, porque o Senhor quebrou o jugo que pesava sobre eles, o Senhor tirou o jugo opressor que estava sobre eles. Isso vai acontecer lá na morte de Jesus. Os primeiros versículos do ministério de Jesus. Versículo 5, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, toda veste enlameada com sangue, serão queimadas, e vai sobrepor, vai existir um reino de paz, onde não haverá mais lutas e guerras. Isso já aconteceu? Não, está por vir. Ainda estamos numa época de guerras, de sangue, de lutas, de mortes, mas esse período aqui ainda virá, onde não haverá mais guerra. Por quê? Aí o versículo 9, o 6 é a grande expectativa, porque esse menino nos nasceu, é Natal, porque o menino veio, ele se tornou o nosso maravilhoso conselheiro, o nosso Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, e é disso que Pedro está dizendo aqui em Atos 5:31. Deus ressuscitou com a sua destra, o exaltou a príncipe e a salvador, ele foi reentronizado na condição de rei e senhor, a fim de trazer salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 3 a 4, você também lembra bem do texto, quando diz ali que ele é o resplendor da glória, ele é a expressão exata do ser divino, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e depois de ter sido, ou de ter realizado a purificação dos nossos pecados, ele voltou, e assentou-se à destra da majestade nas alturas, e se tornou superior a qualquer outro poder que estava ali. Serafins, querubins, anjos poderosíssimos que exaltam e glorificam o Senhor, o Cristo humilhado, o menino da manjedoura, o homem da cruz, agora é elevado e está acima
desses poderes todos. E é disso que Paulo trata conosco mais uma vez aqui em Efésios. Volta para lá comigo, Efésios capítulo 1, versículo final do 20. Fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de todo domínio, não só da nossa época presente, mas também da época por vir. Interessante isso. Deus criou na cosmogonia duas épocas, uma época material e presente, e uma época que ainda há de vir. Mas Cristo é Senhor sobre a nossa época, e Cristo é Senhor sobre a próxima época. Ele é o Todo-Poderoso nesse período, desde a criação até a consumação. Ele é o Senhor absoluto, e depois da consumação em diante, Ele continua sendo o Senhor. Todos estarão debaixo do seu poder. É isso que Paulo coloca para nós aqui, acima de todo principado, potestade, domínio, todo nome que se possa referir, não só nessa época presente, mas também na época futura. Ele tem, portanto, poder sobre todas as ordens espirituais. Dentro do paganismo, onde Paulo escreve essa carta, ou para quem Paulo escreve essa carta, se pensava que essas forças eram divindades, os aions, os poderes espalhados pelo mundo, e o paganismo adorava esses poderes em nome de deuses, mas Paulo diz que Cristo é Senhor sobre todos eles. Esses poderes são reais, existem sim potestades, autoridades, governos, existem poderes espirituais, mas Cristo foi colocado acima deles como Senhor absoluto. Cristo, portanto, irmãos, Ele está acima de todos os agentes cósmicos. A gente não tem essa compreensão dessa complexidade toda. Por isso eu peço que você corra lá para Colossenses 1. Abra lá, Colossenses 1:16. Diz o texto assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E agora Paulo está dizendo aos Efésios, a partir da ressurreição, da ascensão e da glorificação, Cristo voltou a assumir o seu senhorio absoluto sobre todos esses poderes. O seu nome sobrepuja sobre todas essas forças, sobre todos esses poderes, não só na nossa presente época, no nosso presente século, mas também no século vindouro. Paulo nos ensina assim. O apócrifo quarto Esdras não está aqui na nossa Bíblia. Se você for buscar os apócrifos, você vai encontrar esse livro lá dos judeus, e lá no capítulo 7, verso 50, diz que o Altíssimo não criou uma era, mas duas. É a teologia judaica. Deus criou o mundo para viver em duas grandes eras. Uma era da criação, a consumação, e uma era que dentro da teologia judaica era chamada de mundo vindouro. Existe essa nova era, e o cristianismo inaugura essa nova era. Nós temos no mundo aí a circulação dessa filosofia de nova era, e ela é uma nova era, entre aspas, que detona valores cristãos. A nova era vai contra os princípios cristãos, mas a verdadeira nova era é a era por vir em Cristo. É a era iniciada em Cristo Jesus, desde a sua ressurreição, ascensão e glorificação. Para Ele, nós já estamos nesse tempo. Os últimos dias, o novo tempo, já é o tempo onde o cristão está presente. E Jesus é Senhor Supremo sobre tudo isso. Abraham Kuyper é um teólogo holandês, pastor presbiteriano, foi por 2 vezes em tempos passados primeiro-ministro da Holanda. E Abraham Kuyper, num dos seus livros, ele vai dizer que não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência, em qualquer lugar do universo, onde Cristo, que é soberano de todos, não possa dizer é meu. Ou seja, todo o universo, em toda a nossa existência, Ele é Senhor sobre tudo. Ele é o dono absoluto de tudo. Por isso que Romanos capítulo 11, verso 36, que você também bem conhece, o texto vai dizer o que lá? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque dele,
por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele é o Senhor absoluto, sobre tudo, sobre todos. Deixa eu voltar aqui que apagou o meu computador. Se tem alguém que apanha dessas mídias aqui, esse alguém é o pastor de vocês. Desculpem. Por isso que Deus colocou ao lado do pastor a auxiliadora idônea, né? Dia da Mulher Presbiteriana não é à toa. Obrigado. Vamos encerrar aqui, queridos. Eu quero compartilhar com você, então, essa próxima expressão. Quando vemos aqui Paulo dizendo, então, que o Cordeiro é sobreexcelente, porque ele foi exaltado pelo poder de Deus. Ele foi exaltado pelo poder de Deus. Mas em terceiro lugar, Paulo vai dizer o quê? Que o Cordeiro Redentor, ele é sobreexcelente, porque ele é o cabeça sobre a igreja. Olha o versículo 22, desculpe, em Efésios 1. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ele é o cabeça sobre todas as coisas, mas ele também coloca como cabeça sobre a igreja. Uma das figuras mais usadas pelo apóstolo Paulo em suas cartas, é justamente essa figura, ou essa metáfora da igreja como corpo de Cristo. São muitos os temas e títulos, ou metáforas que Paulo e os outros escritores usam a respeito da igreja. O que é a igreja? É o povo de Deus. O que é a igreja? É a noiva de Cristo. E você vai ter várias aplicações figurativas da igreja, mas a que mais é usada é que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é esse corpo onde Cristo é o cabeça. Sem dúvida, queridos irmãos, a doutrina da igreja é uma das mais elevadas e mais complexas em toda a Bíblia. É uma doutrina extremamente ampla, e nós talvez teríamos que aplicar tempo. Quando o pastor prega 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, gente, é para nosso bem. Nós temos que aplicar tempo, aplicar a nossa mente, o nosso cérebro, para compreender essas grandezas de Deus, e sem dúvida nenhuma, isso exige de nós. Paulo vai dizer lá em Efésios também, um pouco mais à frente, capítulo 5, quando ele trata ali da submissão, homem e mulher, e relação marido e mulher, e ele fala o seguinte: eu não estou falando disso. Grande é esse mistério. Qual mistério? Da relação do homem e mulher? Não, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. A arguição de Paulo ali não é simplesmente para tratar de casamento, é para tratar da complexidade, da profundidade que é o mistério dessa relação marital entre Cristo e a igreja, essa relação de amor entre o Cordeiro de Deus e esse povo que ele alcança. Nós somos chamados então, queridos irmãos, a vivenciarmos sim essa realidade, a realidade onde Cristo é Senhor e cabeça da igreja. Eu quero terminar aqui, eu estou me apanhando aqui de novo, só um minutinho. Ok, nessa mesma epístola, então, Paulo vai dizer isso: grande é esse mistério, e esse mistério é a relação de Cristo com a igreja. Dessa metáfora que Cristo, ou que a igreja é o corpo de Cristo, emerge aqui, meus irmãos, um dos principais temas que temos aqui, e podemos olhá-la. Primeiro, o corpo não é apenas um certo número de partes soltas. O seu corpo não é apenas um monte de membros que estão aí desgringolados e soltos na relação uns com os outros, que se ligaram, quem sabe, aleatoriamente, mas o corpo é construído inteligentemente por Deus. Cada parte do nosso corpo está ligada a outra, e todas dependem da cabeça. Cada parte do seu corpo, quem sabe aquelas partes mais distantes, estão ligadas por um fiozinho elétrico, que é o nosso sistema nervoso, e leva todas as informações lá para o nosso bulbo cerebral, para a nossa cabeça, e a nossa cabeça manda informações para cada uma das partículas do nosso corpo. É essa cabeça que Paulo fala, Cristo é essa cabeça da igreja. Lloyd Jones, o grande
médico lá do tempo passado, foi médico da rainha lá nos idos de 1950, depois se torna pastor, dedica sua vida ao pastorado. Ele vai dizer que não devemos forçar, porém me parece que temos o direito de dizer que assim como as partes do meu corpo se desenvolveram de uma célula original, da qual todos começamos, nesse sentido, cada um de nós é verdadeiramente membro da igreja cristã e verdadeiramente nasceu de novo. É um rebento de Cristo, algo que se desenvolveu a partir de Cristo. A nossa vida está em Cristo. Não há vida em nenhum de nós, a não ser que Cristo tenha dado essa vida. Portanto, nós somos provenientes dele, não estamos apenas frouxamente ligados a ele pelo conceito da teologia ou da religião, mas estamos ligados a ele porque é ele o cabeça que conduziu vida a cada um de nós. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. A vida dos ramos depende da videira. Estamos ligados a ele. Então essa é uma unidade que nós também não podemos produzir. Não sou eu que me ligo a Cristo. É naquela brincadeira que o Nicodemos fala por aí. Eu não encontrei Cristo. O perdido não era ele. É ele que me encontrou. O perdido era eu. Nós não nos ligamos a Cristo, mas Cristo é que nos liga a ele através da obra do Espírito Santo. E como essa é uma obra única do Espírito Santo, ela é permanente, de modo que ninguém pode entrar ou sair do corpo. Aqueles que foram desde a eternidade passada predestinados em Cristo, estão já destinados no momento certo de serem conectados no tempo e no espaço pela obra do Espírito Santo. Ninguém entra porque quer, ninguém sai porque quer. Lloyd Jones vai dizer o seguinte mais uma vez: você pode desviar-se, pode ser excluído da comunhão da igreja visível, mas se você está no corpo de Cristo, está no corpo de Cristo e permanecerá no corpo de Cristo. Ninguém sai. Aquele que uma vez foi salvo está conectado a Cristo por toda a eternidade. É isso que Paulo está dizendo. Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, Cristo foi elevado aos céus e colocado na condição de Senhor e se tornou o cabeça da igreja. Como cabeça da igreja, o Senhor Jesus é a única autoridade e nós não podemos reconhecer nenhuma outra. João Calvino, que viveu na época onde o papismo era uma coisa muito mais forte do que é hoje, embora ainda tenha o seu poder na história, mas João Calvino vai dizer o seguinte: já que Cristo é o único a ser chamado cabeça, todos os outros, sejam anjos, sejam homens, são forçosamente postos em seu devido lugar como membros, de modo que aquele que é mantido em seu mais elevado posto é ainda dos membros sujeitos à cabeça, que é Cristo. Ou seja, não existe outra cabeça, não existe outro nome sobre a igreja, não existe um outro líder sobre a igreja, não existe um outro grande sobre a igreja, é Cristo. E quaisquer que sejam os outros que estão aqui na terra, em qualquer posição de poder, estão sob o poder de Cristo Jesus. Não há chefe na igreja, a não ser Cristo Jesus. O chefe supremo da igreja não está sentado em Roma. O chefe supremo da igreja está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É disso que Paulo está dizendo. Como cabeça da igreja, Cristo é a origem, Cristo é o centro da vida, e mesmo considerando os nossos parcos conhecimentos da anatomia, da fisiologia, e Paulo também tinha menos conhecimento talvez em algumas questões, mas ele estabelece essa metáfora perfeita. Cristo é a cabeça que conduz toda a igreja. Lloyd Jones, mais uma vez, era médico e ele entende essas questões. Ele vai dizer: não há nenhuma parte do corpo que não seja controlada pelos nervos e pelo sistema nervoso. A vida de cada músculo, de cada parte, é transmitida pela energia e pela força nervosa. Em última análise, todos os nervos podem ser rastreados até chegar no cérebro, situado na cabeça. Esta constitui o centro e a origem, pelo que é ela então quem controla a energia nervosa de todo o corpo, de cada parte, de cada partícula desse sistema. E aplica-se a Cristo. Ele é o centro, o cockpit, a cabeça que coordena a vida da igreja. Paulo fala aí, versículo 23, a qual é o corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas.
Então, da ascensão até a segunda vinda de Cristo, o corpo de Cristo, que é a igreja, ele cresce, se desenvolve, alguns vão levados de volta para a glória, outros vão nascendo e sendo colocados aqui nesse corpo, mas ela está completa. Deus não olha para a sua igreja quebradiça e imperfeita, Deus olha para a sua igreja de forma completa e plena. Termino. O Cordeiro de Deus, irmãos, ele é sobreexcelente. Nós precisamos olhar para Cristo não apenas como um homem que ensinou bons valores, olhar para Cristo não como aquele que trouxe apenas alguns bons ensinos para a humanidade, um bom exemplo para nós, mas temos que olhar para Cristo como o Senhor exaltado, absoluto, sobreexcelente sobre todas as coisas. Toda honra, toda glória, todo louvor são dadas a Ele, são tributadas a Ele. Tudo que você tem, tudo aquilo que você é como cristão, se deve tão somente ao Senhor Jesus Cristo. Paulo está orando para que a igreja de Éfeso abra os seus olhos, compreenda essas coisas e viva nesse mundo ruim, nesse mundo de perdição, de perseguição, mas sabendo disso, estamos em Cristo. Que eu e você, que cada um de nós possamos ter esse olhar que Paulo nos orienta aqui, olhar para esse Cristo, ressuscitado, elevado e exaltado, colocado acima de tudo, mas como cabeça e Senhor da igreja. Que Ele nos abençoe e que nessas semanas celebrativas ao Natal, nós possamos ter essa boa compreensão de quem é o menino da manjedoura, de quem é o Cristo da cruz, quem é o Senhor sobre todo nome.